também. Falar de superação é falar de como ressignificar as janelas da alma, né? Eu sempre costumo dizer que quando falo em superação, eu lembro do meu filho, o Silas, que nasceu com uma suspeita de fibrose cística. Até então, os médicos só davam 2 anos de vida para ele. E hoje eu estou no lucro aí de 16 anos, né? Para quem Ele já só está com ia... quantos anos já? 18 anos, Uau. né? E aí eu sempre falo, né? Você pode ter um filho laudado, mas jamais incapacitado. Então, nunca permita que a última palavra seja do laudo, outro. Né? Você precisa aprender a dar a última palavra, porque assim, nós fazemos os planos, mas quem dá a resposta final é Deus. Então, Sempre. não limite o poder de Deus. Então, o Silas, ele nasceu com essa suspeita de fibrose cística, aquela criança que vivia internado, até os 6 anos de idade, aquela criança que vivia faltando muita aula por conta das pneumonias de repetição. E na escola, ele era aquele menino... o burrinho, o que fica para trás, o que ninguém quer fazer trabalho, porque ele tinha uma lacuna pedagógica muito grande. Então, a psicopedagogia nos ajudou muito, porque foi ali que eu comecei a estudar de tudo um pouco. Então, eu queria me aprofundar em psicanálise, eu quis me aprofundar em psicopedagogia, eu quis me aprofundar em TDAH, eu quis me aprofundar em déficit de atenção. Eu comecei a mergulhar nesses transtornos de aprendizado para poder ajudar o meu filho, porque só a escola não estava dando conta. Porque o que acontece? Você, às vezes, tem boas escolas, mas não tem excelentes profissionais. Então, você, às vezes, não sabe lidar com a criança que precisa de um apoio, de um olhar diferenciado. Então, empreender é saber fazer acontecer. Então, será que a criança não está aprendendo ou será que não houve ensinagem? Muitas vezes você não ensinou da forma que ela pudesse despertar as habilidades dela. Então, eu comecei a perceber que o Silas, na escola, ele ficava perdido. E o esporte entrou fazendo assim, algo mirabolante, para não dizer assim, milagroso. Então, ele começou a fazer natação por recomendação médica. Ele era obrigado a nadar para fortalecer o pulmão. Então, nadou muito, passou por todas as academias de Macaé, porque uma ia ficando pequena, vai para essa, vai para aquela, enfim. E um dia ele falou assim, eu não quero mais nadar. E indo no aeroporto, ele viu um monte de bicicletinha rodando na pista, ele falou, mamãe, eu quero fazer bicicross. Aí eu olhei para a cara do meu marido e falei, nem pensar, mal consegue respirar, é bombinha, para lá e para cá, vou botar esse menino na poeira, né? 10 aninhos, já estou no lucro aqui de 8 anos, para quem disse que só ia viver 2, então estamos no lucro, não vamos brincar. Mas eu sempre digo, não limite, não coloque limite nos seus sonhos. Coloque fé, coloque ousadia, coloque treinamento, né, Aline? Porque... se você treinar, você consegue. E ali ele começou a treinar. Era um diazinho na semana, depois 2, depois eu estava indo para o aeroporto todos os dias, enfim. E um dia o instrutor falou assim, por conta da escola, todo mundo me chama de tia. Aí falou, tia, vai ter uma competição lá em Muriaé. Eu não lembro se era Muriaé ou se Manhuaçu, mas é pro lado de Minas. Leva o Silas. Aí eu falei, não. Menino só tem 1 mês treinando, fazer o que lá? Aí eu falei para meu marido, não vamos levar não, porque isso aí é... porque eles querem carro para levar as crianças. Eu não vou botar Silas em furada, né? E aí ele, mãe, eu quero ir. Meu marido, gente, é um gentleman. Eu falo alto, eu grito, berro, pá. Meu marido, ele fala baixo. Ele é observador. Ele, vamos levar um menino. Eu falei, menino, você tá doido? Que levar menino com 1 mês de treino. E ali foi um grande marco na nossa história, porque com 1 mês de treino, competindo com adversários que já tinham 4 anos treinando, o Silas me fica em 3º lugar. E ali eu vi que era um dom, porque uma coisa é você ter talento. Você vai aperfeiçoando por si próprio. Mas dom é algo que Deus te dá. Então, ele tinha um talento e ele precisava, né? Ele tinha um dom e foi aperfeiçoando aquilo.
E aí, daqui a pouco, começa. E vai para Salvador, vai para o Rio Grande do Sul, vai para Goiânia, vai para Bolívia, vai para Argentina, foi para os Estados Unidos, enfim. Quando eu fui ver, a gente estava viajando o mundo. Ai, tia Jane tá com dinheiro, hein? Não. Tia Jane fez o que pôde e o que não pôde para manter o filho no esporte. Porque o que as pessoas pensam? Não dá. Isso não é para mim. Então, quando eu falo que superação é ressignificar as janelas da alma, o doutor Augusto Cury, né, que foi o meu grande professor, ele sempre diz assim, quais são as janelas que você está acionando? As janelas killer, que vai trazer memórias traumáticas, as crenças limitantes, você não pode, você não consegue, não dá para você, ou você vai acionar as janelas light, que são as janelas, né, da esperança, as janelas fortalecedoras, que vai te impulsionar a fazer acontecer. Então, a gente começou a trabalhar exatamente essas janelas light, que vai impulsionar você a ir, não aonde você quer ir, mas o que você vai poder fazer para ir além do que você quer ir. E assim aconteceu. A nossa história, uma história que a princípio você olhava, era só um menininho das notas baixas, um menininho que ninguém queria fazer trabalho, porque era o burrinho, era o magrinho. E hoje, quando você olha para esse menininho, é um meninão, né? Em 2018 foi campeão do ranking nacional. Esse ano está aí brigando, né? Vice-campeão nacional. Ele faz o que mesmo? Bicicross? Bicicross. E assim, eu sempre digo, não há limite. Então, eu costumo dizer, né? Como quem tem limite é cidade, município. Pois é, não Exatamente. dá. E, então, o Silas, ele foi aquela criança que ele acreditou. Eu sempre digo, o esporte, ele precisa da família junto. As pessoas achavam assim, como que pode? Você vai para São Paulo de 15 em 15 dias? Eu vou para São Paulo, eu ia, né, para São Paulo de 15 em 15 dias. Para quê? Para o meu filho poder treinar. Porque a pista que ele treinava aqui é uma pista amadora. Então, ele ia competir, não era uma pista amadora, era uma pista profissional. Então, se aqui tem 2 metros, ele ia para um gate de 6, de 8 metros. Olha a diferença. Ela falou os termos, vai para um gate. Né? Então, assim, era algo assim... Ô, Jane, mas você contou aqui antes, né, nos bastidores aqui do podcast, que vocês ainda, nesse percurso, descobriram um tumor. Exatamente. Então, isso tudo que você falou até agora, teve um momento ainda lá no passado do tumor. A Aline lembrou bem. Na verdade, ele fazia natação por obrigação, depois ele se encantou com bicicross, a gente começou a investir no bicicross. Quando ele ia fazer 1 ano competindo, treinando, que não era mais um menininho. Eu era a mãe do garotinho doente. Daqui a pouco eu virei a mãe de um atleta. Perfeito. E, de repente, fazendo esses exames de rotina para fazer uma competição internacional, a gente descobriu um tumor na vista. Então, nós estávamos em casa e ele vira e pergunta, mãe, você está vendo tudo embaçado? Eu falei, como assim embaçado? Mãe, está tudo preto. Eu falei, como assim tudo preto? Então, ele estava com descolamento de retina proveniente de um tumor. Removeu-se o tumor aos 10 anos de idade, mas ele perde a visão esquerda. E aí, quando a gente pensou que ia voltar tudo a estaca zero, 4 meses em cima de uma cama, olhando para o teto, e aí eram assim, as crianças falavam, tia, quando o Silas vai voltar? Eu falei, por enquanto não. E ele falava, mãe, eu quero ir para a escola. E era interessante que quando podia ir, ele não queria ir. Ai, que saco, não quero. Eu falei, agora você quer ir, mas e não pode ir. Então, você vai ter que ficar respeitando aí o tempo da recuperação, da cirurgia. Foram 2 cirurgias. Uma para remover o tumor e outra para manter o nervo óptico, né? Porque quando você perde um órgão, a tendência é atrofiar. Então, a segunda cirurgia foi para manter a estética da vista, embora ele não enxergue com a vista esquerda. Até hoje ele não enxerga. Não.
Mas ele tem a ele gente tem tá o globo fazendo ocular, tudo essa direitinho. manutenção. Então, assim, começou de 6 em 6 meses, depois de 1 ano em 1 ano, 2 em 2 anos, agora a gente está espaçando. Ele agora meio que se sabota, sabe? Assim, não vou marcar revisão, não, porque cada revisão que vai é um tempo que corre o risco de ficar sem competir. Então, ele se tornou um grande exemplo de superação, por quê? Porque ele não está competindo na categoria PCD, ele não está competindo com pessoas que são portadoras de uma deficiência. Ele está competindo com meninos da idade dele, mas que têm a visão perfeita. E ele enxerga só de uma vista. E ele enxerga Não só só a visão, de uma ele vista. tem né? outro problema aí. Ele tem o problema original, que está controlado. Sim, tem a questão da asma, né? E agora ele está fazendo a competição na categoria profissional. Então, ele está na elite mesmo. Então, ele corre profissionalmente, ele ganha para isso, tem todo um investimento, né? E o interessante é que, assim, em Macaé, ele foi o único, porque era um projeto com 60 crianças. Dessas 60 crianças, só ele sobreviveu. Eu falo sobreviveu porque é um esporte caro. Eu falo, gente, seu pneu da bicicleta é mais caro que o pneu do meu carro. Que negócio é esse? Cada pecinha é 3 mil, 4 mil, 5 mil. Entendeu? Então, é muito dinheiro. Mas, assim, nem tudo na vida é dinheiro. Você pode correr atrás de outras formas. Porque, às vezes, eu não vou botar meu filho no esporte porque eu não tenho dinheiro para bancar. Eu também não tinha. E como é que você fez? Aí já é outro podcast. Né? Porque, na verdade, o que a gente começou a fazer? Eu lembro que teve uma época que eu fazia salada de frutas e ele levava para a academia para poder vender para os amiguinhos. Eu fazia salada de fruta, levava para a escola. Porque, como professora e palestrante, ainda não dá para arcar. Porque eu ia para São Paulo de 15 em 15 dias. Não tinha, na época, o apoio que ele tem hoje, como profissional. E você não vai com R$ 1.500 para os Estados Unidos, vai, Aline? Não. Você não vai para o Chile com R$ 2.000, não, você vai? Não. Não dá. Então, assim, é um investimento onde a gente teve que passar caderninho de ouro, pedir patrocínio e fazer permuta. Muitas vezes eu me lembro como se fosse hoje. Falei, cara, eu faço faxina na sua casa, mas você vai ser personal do meu filho. Pode ser? Pode. E tá tudo bem. Eu cuido da tua filha e você cuida do meu. Pode ser? Pode. E tá tudo bem. Foi um investimento da família, Foram né, trocas, Jane? muita permuta, muita troca. Porque eu acho que investir é isso. É você abrir mão de muita coisa aqui para colher lá na frente. Sim. Vocês compraram esse sonho, né, do Silas. A família abraçou isso e vocês acreditaram e acreditam até hoje, né, Jane? Ô, Jane, eu diria, você falou que encontrou o dom do seu filho. E você já conhece seu dom? Eu acredito que o meu dom é levar esperança para as pessoas. Pode ser. Eu ia falar outra coisa, mas está associado. É encontrar o dom da pessoa. Você encontrou o dom do seu filho através do seu dom, que é encontrar o dom das pessoas. E isso é maravilhoso, porque eu acho que é o desafio de qualquer pai, é saber tirar o máximo do seu filho. Ele sempre deseja o máximo do seu filho. Exatamente. E a gente passa talvez uma vida inteira tentando que o filho seja aquilo outro, ou se revoltando com certas atitudes do filho, mas é porque nós vacilamos nisso. Esse é o grande desafio do pai. Eu me vejo, um pouco meses antes de ser pai, eu vi a primeira vitória do Verstappen na Fórmula 1 e o Hamilton ficou em segundo lugar. Adoro o Hamilton, né? E o Hamilton ficou em segundo lugar e tal. Eu queria muito que ele tivesse ganhado aquela última, porque ele estava próximo da aposentadoria dele. E aí eu vi, quando ele terminou a corrida, eu vi o pai do Hamilton chegando até ele, assim, abraçando ele. E eu falei, cara, o que um pai fala para um filho nesse momento? Sendo que o filho dele é um monstro. Esse é o maior, talvez seja o maior da história. Como que você fala? O que você vai falar para um filho isso daí, né? E aí eu vejo eu vejo o quanto ele se sentiu acolhido, mesmo talvez sem falar nada.
Só o fato do pai estar ali e ver o pai dele, pensa em tudo isso que você falou, que passou, né? A faxina que fez na casa, as permutas que foram feitas, tudo isso, só o fato de estar ali, isso é muito importante para o filho e permite o filho alçar voos muito maiores do que como nós pais. E, Vitor, você me fez lembrar agora de algo assim fantástico, porque nós éramos muito criticados pelas instituições que a gente frequentava, pelos amigos, irmãos, porque, tipo assim, cara, você vai... Todo final de semana você vai para São Paulo? Eu falava, não, todo final de semana não, vou de 15 em 15. Um final de semana para ele treinar, um final de semana para ele competir. E para ele ficar em último lugar. Porque quando ele começou a encarar os campeonatos em São Paulo, no Paraná, era para ficar assim. A gente ia torcendo, eu e meu marido, para que ele pudesse passar para a final. Porque, assim, 20, 18, e só passam 8. Então, muita gente boa não fica para trás. Só entrar na final já é uma vitória. E aí a gente ia ali, ó, aquele carrinho apertadinho, amarradona, a gente cantando e tal. Com a bicicleta e eu atrás. só ficava, a bicicleta em cima. E aí a gente ficava assim, meu pai, tomara que ele passe para a final. Tomara. E aí, às vezes, as mães falavam assim, nossa, sua mãe, hein? Estava pregando na arquibancada, mas não era pregando, porque eu ficava assim, ai, Deus, não deixa cair, Senhor. Protege, livra, guarda. Por quê? Eu não queria que afligisse a outra vista, porque só eu sabia que era com um olho só. Só que os outros não estavam sabendo. Eu falei, ai, Deus, não deixa cair. Calma, mãe. Fica assim, não. A pressão subia, uma loucura. E aí, quando ele passava para a final, eu falava pro meu marido, ai, agora eu relaxo. Porque a gente nunca cobrou que ele fosse primeiro, segundo ou terceiro. A gente só cobrava que ele pudesse dar o melhor. Qual é o melhor que você pode dar? Então, uma coisa que a gente sempre cobrou muito do Silas é pare de se comparar. Nunca se compare Foi as frases que eu falei com hoje, né? o outro. Eu não quero saber se o outro é filho do doutor Beltrano, doutor Ciclano, se o outro é patrocinado por Beltrano. Não quero saber. Cada um vai fazer o que pode nas condições que tem. Eu lembro que o Silas precisava trocar de bike. Todo mundo trocou de bike naquele ano. Aí a gente urrou para pagar a tal da Chase e ele ficou 4 anos. Enquanto ele teve que ficar 4 anos, todo ano virava, todo mundo trocava de bike. E ele ali. Eu falei, meu filho, você vai ter que segurar mais um pouco. E ele crescendo. E a bike ficando pequena. E ele ali. Aí trocamos a bike depois de 4 anos. Pegamos uma bike top também, pá. Aí quando entrou a pandemia, aí eu falei, não acredito. Aí ele ficou 6 meses, assim, quase ninguém, né? Enfim, então assim, foi tudo com muito sacrifício, mas também foi tudo muito mais saboroso, porque hoje ele dá valor a cada conquista. E ele falou uma vez, mãe, eu aprendi a andar na frente porque um dia eu andei atrás. Tem certas pessoas que não sabem andar atrás. E aí se desestabiliza quando é ultrapassado. Então, para ele foi muito mais fácil sair do 8º para o 7º, para o 6º, para o 4º, para o 5º. Foi crescendo aos poucos, né? E agora é só manter. E assim, até porque ele sabe o que é necessário para chegar até aí. Ele teve que... Foi muito difícil quando ele foi morar em São Paulo, né? Sozinho, porque ele precisava treinar. Agora ele está em Curitiba para poder treinar também, porque uma das melhores pistas se encontra em Londrina e Curitiba. Então, assim, tudo a gente vê o quanto que é importante a família. E ele me liga e ele fala assim, mãe, hoje vamos almoçar junto? Aí eu falava, almoçar junto? Aí eu ligo, mãe, você já chegou? Já. Ah, tá, então vamos almoçar. Aí eu pego meu celular, a gente senta e ora, almoça, come... Porque ele falou, mãe, o que eu mais sinto falta hoje aqui é o momento em família. A família. Então, hoje a gente vê o quanto que ele, às vezes, se desestabiliza por conta da falta da família. Então, acho que o melhor presente que você pode dar para o seu filho hoje é gaste tempo com ele. Presença. Independente do resultado, você é o presente que ele precisa.
Porque às vezes a gente dar coisas, mas não dá a presença, para os filhos. E aí, às vezes, lá no consultório, a mãe chega e fala assim, ai, Jane, eu não sei mais o que eu faço com esse menino. Eu já dei tudo para ele. A pergunta que eu faço para a mãe é, tudo o quê, mãezinha? O que você já deu para ele? Tudo o quê? Às vezes o seu tudo não é o tudo dele. Né? Eu peço, Jane, a Deus todas as minhas orações que eu possa ter o dom que você teve, que é identificar o dom do meu filho. E eu falo para todo mundo, ele pode ser... A única coisa que ele não pode ser é flamenguista. Não, pelo amor de Deus, faça não. Fora isso, ele pode ser o que ele quiser na vida dele. Se ele quiser ser professor, se ele quiser ser escritor, se ele quiser pintor, se ele quiser ser corredor de Fórmula 1, eu só quero ter a chance de identificar o dom dele e ter a chance de poder ajudá-lo a evoluir esse dom dele. É natural que ele siga os passos do pai. Então, assim, estou tentando deixar o máximo possível do caminho pavimentado para ele, se ele for seguir, querer ser engenheiro, ser empresário e tal. Mas se ele chegar, pai, não quer nada de quer ser jogador de futebol, cara, eu estou me preparando para me dedicar ao meu filho e poder fazer tudo isso por ele. Mas é muito difícil, eu acho que é brilhante quando a gente consegue chegar a esse ponto. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para uma pessoa uns anos atrás. Que bom que existe você. Porque você permitiu que o seu filho fosse esse expoente que é hoje no esporte. Eu falei essa mesma frase para a mãe do Renato Russo. Porque a gente foi receber um prêmio juntos lá no Rio, e eu sou fascinado pelo Renato Russo, a Legião Urbana e tal. E aí, quando eu tive a chance de estar do lado dela, eu falei, cara, muito obrigado por você existir. E muito obrigado por ter criado seu filho do jeito que criou. Porque permitiu ele ser isso tudo que ele é. Ser o esportista, que é o seu filho, ser o cantor, que é o Renato Russo, foi graças a você. E ela ficou toda emocionada. E eu sempre gravei isso. Um dia, quando for pai, eu vou tentar seguir esses exemplos. Muito bom. Agora, e uma frase que você falando, né, do exemplo de superação do Silas, eu lembrei de uma frase aqui do Mário Cortella, né, que ele fala, você tem que fazer o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Verdade. Isso aí. É verdade. Eu conheço a Jane há algum tempo e acompanhei, assim, toda essa dedicação, né, Jane? Eu acho que o amor, ele move montanhas, né? Verdade. O que a gente não faz para ver o filho realizando o sonho dele, que também é nosso sonho. Então, parabéns por essa história da mãe que não limitou o filho por uma condição, né? Igual a gente falou, o diagnóstico não pode limitar a gente e a gente entender que nós somos capazes de construir a condição emocional que os nossos filhos têm para superar os obstáculos que a vida coloca diante deles, né? Nós somos as edificadoras aí das emoções, dos talentos, dos dons, sim, dos nossos filhos, né? Nós pais, assim. Então,